Bom sábado para vocês, tudo bem? Prazer receber vocês aqui. Estamos começando uma nova série, novo momento. O nome da série é O Peixe e o Verme, que é uma série que vai falar sobre o livro de Jonas. E nessa série a gente vai perceber uma dinâmica interessante do livro de Jonas. O livro começa com a boca do peixe e o livro termina com a boca do verme. E como é que esses dois animais e a boca deles está envolvida em todo o processo de misericórdia e graça de Deus. Então espero que vocês gostem, que vocês reflitam, e é isso. Vamos orar? Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, obrigado porque o Senhor cuida de nós, obrigado pela tua constante companhia, abençoa a nossa comunidade, abençoa cada pessoa aqui presente e nos ajude através dos louvores, das orações, do estudo da Tua Palavra, a caminhar cada vez mais perto de Ti. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. E hoje é um dia especial, porque hoje, pela primeira vez, nós vamos ter apresentação de bebês aqui na nossa comunidade. Olha só que time bonito aqui. Bebês e crianças, né, Ravi? Porque você já não é um bebê, né, cara? Você já está maiorzinho, né? Então a gente tem aqui o Carlos, a Jéssica e o Beníciozinho lindo aqui, olhando, prestando atenção. A gente tem a Emily, o Cleverson e o Ravi, que já tá grandão, né? Já é uma criança, né? Não é mais bebê. Tá grandão. A gente tem o Newton, o pequeno André e a Daniele aqui. E o Márcio, a Daisy e o Bento. São as crianças aqui, a nossa primeira apresentação de crianças da comunidade. E por que é legal? Vocês sabem, uma das primeiras grandes promessas da Bíblia, na verdade a primeira e mais importante promessa da Bíblia, é de que viria um bebê, uma semente que iria libertar o povo, que é libertar a humanidade do pecado. Então todo bebê que nascia com uma esperança, a esperança de que seria o libertador. E eles eram levados então até o sacerdote. E a gente sabe disso até porque Jesus cumpriu isso. Jesus foi levado também até o sacerdote. E lá chegando, aquele velhinho olhou e teve uma visão de que aquele era o Filho de Deus. Então todo bebê em Israel, na Bíblia, era sempre esperança. E hoje não é diferente. Hoje é a esperança de que seja a última geração. De que sejam as últimas testemunhas do amor de Deus andando por essa terra e pregando nessa terra sobre esse amor. E a gente quer agradecer vocês por trazerem essas crianças lindas aqui para apresentar para a nossa comunidade e diante de Deus também, na esperança de que eles sejam a última geração que anuncia a volta de Jesus. Vamos orar então por eles? Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado, Senhor, pela esperança que há no nosso coração de que em breve Jesus Cristo vai voltar a essa terra e vai trazer fim a todo sofrimento e a toda dor. E muito obrigado porque cada criança, cada bebê é a lembrança, é a esperança concreta de que isso vai acontecer em breve. A gente quer entregar cada um deles aqui nas tuas mãos, Senhor. O Bento, o Benício, o Ravi e o André. A gente quer que cada um deles, Senhor, cresça amparado pelo teu amor. Que cada um deles, Senhor, cresça sabedor de que existe uma comunidade que os ama incondicionalmente. E que vai estar ao lado deles em todos os momentos. E a gente quer que cada um deles, Senhor, cresça sendo uma testemunha do teu amor, do teu cuidado, da tua graça e da tua misericórdia. Dê, Senhor, aos pais muita sabedoria, muita paciência também, muita tranquilidade. E que todos nós ao redor possamos estar aptos a ajudá-los quando for preciso. Agradecemos por essas bênçãos que eles são. Te agradecemos por todas as crianças da nossa comunidade e entregamos a cada um deles em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. A gente tem um presentinho para cada um de vocês. E agora vamos enfileirar aqui bonito, né, pessoal? Para tirar aquela foto. Enfileiradinho bonito aí para todo mundo ver. E tirar aquela foto.
Maravilha. Podem descer e que Deus abençoe vocês, viu? Aquele que é o dono da nossa vida, que nos constituiu a sua imagem e semelhança. Vamos todos juntos. Tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Tudo vem do Pai, Deus se fez presente na semente a germinar. E como suportar? Nada vem de nossas obras. O pão em nossas mãos e o vinho que bebemos, tudo é graça. Junto à mesa todos são iguais. A fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar. O corpo que morreu e o sangue que verteu, presente que Ele dá. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Tudo é provisão. Tudo é provisão. Homem sobre a terra e o que brota desse chão. Tudo vem do Pai, Deus se fez presente na semente a germinar. Como suportar? Nada vem de nossas obras. O pão em nossas mãos e o vinho que bebemos, tudo é pela graça. Junto à mesa todos são iguais. A fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar. O corpo que morreu, o sangue que verteu, presente que Ele dá. Na mesa de Deus todos são absolutamente iguais. Junto à mesa todos são iguais. Você crê nisso? Que nos deu o amor que satisfaz. Em sua morte e em sua vida. Morte e vida em um só lugar. O corpo que morreu e o sangue que verteu. Junto à mesa todos são iguais. Que nos deu o amor que satisfaz. Morte e vida em um
Esse é o Deus que nos formou à sua imagem e semelhança, que viu a nossa vida ser arranhada pelo pecado e viu e conseguiu compartilhar conosco as nossas dores. Esse Deus que nos fez a sua imagem e semelhança é aquele que fará tudo novo, tudo de novo, fará novas todas as coisas. Esse é o Deus que um dia voltará e resgatará com mão forte aqueles que lhe pertencem. O que meus olhos não conseguem ver e minha mente não pode alcançar, eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. Ele vê todas as lágrimas. E cada lágrima que eu verter, ouvi dizer que Ele enxugará. Eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. Quantas vezes me acusaram de insensatez? Às vezes penso que é loucura persistir e crer diante de tua face, diante de tua glória. Aos teus pés eu quero estar, quero ter as vestes lavadas em teu sangue, a sombra do teu trono é o meu lugar. Tudo novo, faça tudo novo, e faça tudo novo, faça tudo novo. Ele pode fazer tudo novo. Faça tudo novo, e faça tudo novo, faça tudo novo. O que meus olhos não conseguem ver e minha mente não pode alcançar, eis a promessa que Ele me fez, mas ainda não cumpriu. Quantas vezes me acusaram de insensatez? Para o mundo parece loucura, mas vai acontecer. Que é possível persistir e crer diante de tua face, diante de tua glória. Rendido aos teus pés eu quero estar. Eu verei e quero ter as vestes lavadas em teu sangue, a sombra do teu trono é o meu
digno é o Cordeiro. Ele fez, Ele faz, Ele fará tudo novo. Faça tudo novo. Peça a Ele. E faça tudo novo. Faça tudo novo. Tudo novo. E faça tudo novo. Faça tudo novo. Faça tudo novo. É o Deus que faz tudo novo. É o Deus que restaura as nossas energias e nos traz de volta para o lugar de onde nós jamais deveríamos ter saído. Porque a mesa de Deus é a casa de Deus. É o lugar onde eu e você devemos sempre estar. É por isso que o reino dele é simbolizado como uma grande mesa, onde todos se sentam. E aquele que é o maior de todos, que deveria estar sendo servido, é aquele que nos serve com graça, com misericórdia, com generosidade, para que nós aprendamos a tratar uns aos outros da mesma forma. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia, eu não vim sozinho. Por isso eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. Foi Ele que nos trouxe. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança, um recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. De Deus Pai, de Deus Pai. Todos nós fomos atraídos pelo som da sua palavra. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa. Recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar pra você. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa. Recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Ele é Pai, Ele é seu Pai, do meu Pai, do nosso Pai. Há um lugar para todos nós. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa
de Deus, Pai, a esperança, um recomeço para mim e para você. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus, Pai, de Deus, Pai, de Deus, Pai. Pai é meu, Pai é seu, Pai é nosso, meu Pai, teu Pai, Pai é nosso. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei. Muito obrigado, Senhor, porque na Tua mesa, na Tua casa, sempre haverá lugar para cada um dos Teus filhos. Por isso, Senhor, nesse exato momento em que vamos estudar a Tua palavra, nos receba cada um de nós, para que juntos possamos continuar sendo transformados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Te pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Bom sábado para vocês, mais uma vez, começando nova série, livro de Jonas, o peixe e o verme. Eu gosto de falar o peixe e o verme, porque o verme fica bem carioca, né? Verme, o R carioca. Bom, climinha frio, né? Eu tô aqui usando um blazers, e é bom porque acho que a maior parte de nós, quando esfria, te abre o guarda-roupa, né? Principalmente as mulheres têm roupas bonitas, roupas elegantes. O homem tem um ou outro negocinho lá. Mas a gente tem uma cobertinha à noite para esquentar, para deixar o clima melhor, né? Mas infelizmente vocês sabem que boa parte da população não desfruta desse privilégio que nós temos de usar uma roupinha mais quentinha, uma meiazinha mais quentinha, tudo no diminutivo, né? Uma cobertinha mais quentinha. Eles não têm nada. Vivem em uma situação terrível de vulnerabilidade. Por isso que eu queria pedir para vocês que estão aqui, e para você que está em casa também, para que, se você puder, você contribua com o Instituto Sementes, que faz um trabalho lindo de atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, para que elas possam ter um recurso de vestirem uma roupa, um agasalho e uma coberta e dormirem e viverem, né, experimentarem o dia a dia de São Paulo com um pouquinho mais de, digamos, conforto e tranquilidade também, sem a preocupação de morrerem de frio à noite. Então, se vocês puderem, por favor, contribuam. A gente está aceitando as doações aqui aos sábados pela manhã, mas também aceitamos doações durante a semana. Entre lá no Instagram da comunidade, no Instagram do Instituto Sementes, e procurem saber, e se vocês puderem, por favor, ajudem. Bom, Jonas é um livro diferente, curioso, ele não é cheio de oráculos, você não tem um profeta falando contra Israel, ou falando a favor de Israel, ou falando contra as outras nações e dando uma mensagem verborrágica acerca de Deus. Pelo contrário, você tem um profeta que tem a sua história narrada, pelo menos um recorte bem pequenininho dessa história, né? A palavra Jonas, o nome Jonas, vem do substantivo comum pomba, muito provavelmente. Vocês sabem que esse negócio de nomes, as discussões são infindáveis muitas vezes. Mas a ideia de pomba é um bicho que voa, né? E pomba na Bíblia está relacionada a sacrifícios, né? Os pobres levavam sacrifícios para o templo de pombas, porque é o que eles podiam pagar, não podiam levar animais grandes, eles levavam pombinhas. A pomba também aparece como animal que produz uns sons assim... Esqueci a palavra. É verdade, às vezes eu esqueço umas palavras.
Gemido, obrigado. É isso. Um som de gemido. Não sei por que eu confundi com Meguido, que é um lugar. Não tem nada a ver. Então eu estou com Megido na cabeça, mas é gemido. Obrigado, me ajuda. Então as pombas produzem sons de gemidos e essa é a característica da pomba que é mais mencionada na Bíblia, esse negócio do gemido. Eu realmente estou esquecendo. Do gemido. E a pomba parece assim, em Oséias, por exemplo, retratada de uma maneira negativa. Como um animal meio sem inteligência, sem sabedoria. E aparece também como um símbolo de uma pessoa que não tem poder diante de Deus. Alguma coisa nesse sentido, no livro de Oséias. E já em Cântico dos Cânticos, a pomba aparece no sentido positivo, como parte da descrição que o amado faz da amada, né? Então, a pomba tem essas características aí ao longo da Bíblia, e é o nome de Jonas, a ideia de pomba, talvez uma relação, vocês lembram que depois do dilúvio, ele solta uma pomba para ver se voltava, ela não volta, então a ideia de que realmente tudo tinha secado, talvez tenha relação com isso. Mas enfim, e diz o texto bíblico, Jonas capítulo 1, verso 1, que Jonas é filho de Amitai, né? E Amitai pode ser o nome do pai dele, pode ser realmente que seja Jonas, filho de Amitai, mas Amitai também pode ser da expressão da palavra Emet, ou seja, seria Jonas, filho da fidelidade, ok? Jonas, filho da fidelidade. São as duas possibilidades que a gente tem em relação a isso. Filho de Amitai é o mais provável, mas filho da fidelidade também é possível, e seria irônico, porque Deus chama Jonas para a missão e Jonas rejeita, né? Então ele não é tão fiel assim. Então esse teria um tom de ironia nessa ideia de ser um qualitativo ao invés de uma função parental. Mas essa é a abertura do livro de Jonas. Ele começa com uma fórmula clássica dos livros proféticos. Os livros proféticos dizem: a palavra do Senhor veio a Oséias, a palavra do Senhor veio a Amós, a palavra do Senhor veio a um profeta XYZ. Só que em Jonas, apesar da expressão ser a comum, ou seja, de começar parecido, ele inverte, né? Jonas, ao invés de começar com palavra do Senhor que veio ao profeta tal, começa dizendo: e então veio a palavra do Senhor ao profeta tal. Tem essa leve inversão aí. E quem é Jonas? Onde ele vive? Ele aparece em outros lugares da Bíblia? Sim, ele aparece em outros lugares da Bíblia. Ele aparece em específico na segunda parte do livro de Reis. Segunda parte do livro de Reis, no capítulo 14. No capítulo 14, a partir do verso 23. E diz lá o texto: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprovava e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Prestar atenção, ele não se desviou dos pecados, tá? Ou seja, ele cometeu todos os pecados. E verso 25, foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Hefer. Aí o verso 26, porque o Senhor viu a amargura que todos os filhos de Israel, tanto os escravos quanto os livres, estavam sofrendo, e não havia ninguém para socorrê-los, né? Então esse é o profeta Jonas. Ele está profetizando no reinado de Jeroboão II, tá? Teve um primeiro Jeroboão, famosão, e depois teve o Jeroboão II. O que é curioso aqui no reinado de Jeroboão II é que o texto bíblico fala que ele não se desviou de cometer os pecados que Jeroboão, parente dele, tinha cometido. Então, basicamente, ele acertou todos os pecados, ele fez todos os pecados. Fizeram alguma coisa errada? Jeroboão II fez também. Não fez nada certo, fez tudo errado. Jonas profetiza na época desse cara. E o que Jonas profetiza que é interessante? Ele profetiza vitórias militares e uma expansão militar, reconquistando territórios que Israel tinha perdido. Ele profetiza isso e isso se cumpre. Mas se cumpre no momento em que Israel, principalmente o seu rei, fazia tudo errado. Vamos lá, relembrando algumas coisas importantes aqui. Abre parênteses, é um parênteses importante que a gente vai retomar ele depois, tá bom? Israel
fez o que era mal aos olhos de Deus na época de Salomão. Salomão acumulou dinheiro, mulheres, etc. e tal. Deus dividiu o reino em duas partes. Reino do Norte, 10 tribos ficaram no Reino do Norte. Essas 10 tribos se chamavam ou continuaram se chamando Israel. 2 tribos ficaram para o sul, Judá e Benjamim, e passaram a se chamar Judá. Por isso que a gente fala judeus, tá? Tribos do norte, nenhum rei foi bom. Todos os reis foram ruins. Se chamava Israel. Jeroboão II é rei dessa galera do norte. Beleza? Jonas está profetizando nessa época. Qual é a grande sacada então? Ou, vamos dizer, a grande ironia ou quebra de paradigma? Porque vocês lembram que lá em Deuteronômio, a gente tem Levítico 26, depois a gente tem Deuteronômio 28, tem um negócio chamado bênçãos e maldições, que é a aliança que Deus faz com o povo. Tá? Estou passando rápido, mas depois vocês vão atrás disso daí e dão uma lidinha em casa. Bênçãos e maldições basicamente é o seguinte: se vocês fizerem o que é certo, eu vou continuar abençoando vocês. Vou proteger vocês. Vou dar vitórias militares para vocês. Vou fazer tudo de bom para vocês. Agora, se vocês desobedecerem, aí vai vir a maldição, aí vocês vão perder, não vai ter colheita, não vai ter isso, não sei o que lá. As outras nações vão vir, vão invadir vocês, vocês vão se dar mal. Bênçãos e maldições, tá ligado? Beleza. Israel fazia o certo, os reis faziam o certo, Deus abençoava. As nações, Israel fazia o que era errado, os reis faziam o que era errado, Deus amaldiçoava. Entendiu? Essa é a parte fácil, é o raciocínio lógico que todo mundo saca, porque é como a gente vive até hoje. Trabalhou bem, ganha salário. Trabalhou mal, é demitido e já era. Não é assim? Então, beleza, essa parte lógica a gente entende da Bíblia. Só que Jeroboão II fez tudo errado. E Jonas ainda assim profetizou para Jeroboão II e para Israel naquela época, dizendo que Deus ia abençoá-los, e Deus abençoou. Portanto, Jonas é o profeta que anuncia a misericórdia de Deus para a nação de Israel, enquanto essa nação está em pecado. Todos entenderam isso? Maravilha, guarda essa informação. Deus aparece para Jonas, filho de Amitai, e diz, verso 2, levanta e vá para a grande cidade de Nínive, e fale contra ela, clame contra ela, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, levanta, verbo em hebraico kum, e vai, verbo ler, vai, ralar, vá, e fale, verbo em hebraico kará. Levanta, vá e fale. Clássico chamado profético, repetido a exaustão em diversos momentos da Escritura Sagrada do Antigo Testamento. Levanta, vá, fale. Levanta, vá, fale. Isso aparece, por exemplo, eu vou usar esse exemplo, obviamente, porque isso aparece para Elias. Deus fala, Elias, levanta, vá e fale. E por que eu usei o exemplo de Elias? Podia ter usado de vários outros profetas, mas por que o de Elias? Porque Elias e Jonas são os únicos profetas enviados para uma nação que não é Israel. Jonas vai para Sarepta, Sidom Elias vai para Sarepta, Sidom e Jonas vai para Nínive. Nínive, Assíria. Quem eram os assírios? Famosos, violentos, já vou falar disso. Nínive é uma cidade milenar, uma cidade com uma história gigante, aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 10. Depois que os filhos de Noé começam a ter os seus descendentes. Cão tem vários filhos, um dos filhos dele, Cão é bom, né? Cam é melhor. Cam tem vários filhos, um deles é Cuxi. Cuxi tem um filho famoso chamado Nimrod. Nimrod era um cara violento, um grande guerreiro, caçador e tal. E Nimrod funda um monte de cidade famosa da antiguidade, uma delas Babel, e a outra Nínive. E Nínive cresce e é chamada em vários outros lugares, outros textos da antiguidade, não só no texto bíblico, de uma grande cidade. Ok? Grande cidade. Falando ainda sobre Nínive, o texto diz que a maldade, a malícia de Nínive subiu até o Senhor. E essa expressão ela é muito importante. A malícia subir, a maldade subir, aparece em contextos muito específicos. Um deles, o contexto pré-diluviano. No contexto pré-diluviano, Deus diz que a maldade da humanidade subiu até ele. Ou seja, não é bom. Depois aparece em Gênesis capítulo 18 para falar de Sodoma.
Sodoma e Gomorra diz que a maldade subiu até o Senhor. E o profeta Naum também fala de Nínive nesses termos, dizendo que a maldade subiu até o Senhor. Então não é uma parada boa. Nínive fazia parte do Império Assírio, tá? Império Assírio, grande, etc. Temos muitos documentos, digamos, dezenas de documentos, de tratados político-econômicos envolvendo os assírios. E os tratados políticos e econômicos, eles têm uma série de nuances, né? Basicamente, um rei que é forte, um rei que é o suzerano, e um rei que é fraco, que é o vassalo, fazem um acordo para o vassalo não ser destruído, né? E esse suzerano, em troca, ele ganha dinheiro, né, tributos e obediência também daquele rei vassalo. E nesses tratados tem aquela apresentação formal: eu, rei fulano de tal, filho de Deus tal, filho de Deus Y, filho de não sei quem lá, rei sobre não sei o que lá e tal. E para quem assistiu Game of Thrones é basicamente isso, entendeu? Daenerys Targaryen, filha do não sei o que lá, filha do não sei o que lá e tal, rainha do trono do ferro, do ouro, sei lá o que, dos tronos, 7 reinos e blá blá blá. Lembra que ela fala toda vez que anuncia essa desgraça lá? É isso daí. É esse negócio longo. Os tratados antigos eram assim também. E aí depois disso vem um negócio chamado preâmbulo histórico. O que é preâmbulo histórico? É uma historinha que vai contar. Geralmente as historinhas eram assim: eu vou botar eu, Edson. Eu, Edson, rei fulano de tal, filho do Deus, filho de não sei o que lá, tal. Estou fazendo um acordo com você, Wagner, boa. Com você, Wagner, coitadinho, porque, sei lá, 50 anos atrás, o seu pai perdeu uma guerra e meu pai saiu para ajudá-lo e tal, e protegeu vocês. Então agora você vai me pagar tributo porque meu pai ajudou vocês na época que vocês precisavam. Geralmente é assim. Mas às vezes aparecem umas tonalidades meio bizarras, né? Mais bizarras. Então, tipo assim, olha, há 60 anos atrás você se rebelou contra mim, meu pai foi aí, matou todo mundo e esquartejou todo mundo, decapitou todo mundo, e é por isso que vocês continuam pagando tributo para a gente hoje. Ou, como no caso dos assírios, lembra que vocês se rebelaram e quiseram parar de pagar tributos para a gente, e a gente foi aí e tirou a pele de todos os homens da cidade e pendurou essa pele no muro? Pois é, se vocês não pagarem tributo, nós vamos fazer isso com vocês. Então os assírios eram conhecidos por serem violentos e por gostarem de falar da violência deles, porque falando dessa violência deles, eles causavam medo na galera. A galera ficava com medo deles, porque os caras eram maus e gostavam de falar das maldades que eles faziam. Então esses eram os assírios. Os israelitas, diretamente, começam a ter problema com os assírios em torno de 840, tá? Quando Jeú começa a pagar tributo para o rei assírio. E aí esse tributo vai continuar sendo pago com momentos em que Israel decide não pagar mais, os assírios vão lá, guerra, ganha a guerra, Israel tem que pagar tributo, ok? O negócio com os assírios começa a ficar tremendamente ruim por volta de 740, 730 a.C. E logo, na sequência, em 722, Israel é destruído pelos assírios, o rei Senaqueribe, tá bom? Então tem toda essa pegada. Onde é que está Jonas nisso daí? Jeroboão II reina de mais ou menos 780 a 740. Então Jonas está profetizando nessa época em que Israel paga tributo, mas ainda não degringolou a relação com os assírios. Ela está perto de degringolar. Assim que Jeroboão II sai de cena, as coisas com os assírios degringolam e Israel, o reino do norte, as 10 tribos, são destruídas pelos assírios. 722 antes da Era Comum, antes de Cristo. Todos entenderam o panorama histórico? Complexo, não é complexo? Bem complexo. E Deus manda Jonas para falar com esse cara, com esses caras, com essa cidade, com esse povo. E Jonas, o único dos profetas que decide não obedecer. Verso 3, mas Jonas fugiu da face do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente.
Então Jonas decide fugir. Fala, Deus me mandou para Nínive, região do Iraque, numa cidade chamada Mossul. Eu tenho um casal aqui que foi para o Iraque recentemente, então cidade de Mossul ali é Nínive. Ao invés de ir para Nínive, Oriente, Iraque, Jonas vai para Tarsis, região da Espanha. Vai para o outro lado. Deus mandou ele para o Oriente, ele vai para o Ocidente. E ele fala, vou fugir da face do Senhor. Literalmente a expressão face do Senhor. Como é que ele resolve fugir da face do Senhor? Descendo. Ele desce da onde ele morava, região da tribo de Zebulon, ele desce até Jope, cidade portuária. Chega em Jope, ele entra no navio. Entrou no navio, ele desce até o porão do navio. Ele pensa, aqui Deus não vai me ver. Aqui Deus não vai me ver. Se Deus não me ver, eu vou conseguir fugir e vou me dar bem nessa fuga, né? Obviamente, não vai funcionar. Mas vocês percebem a dinâmica? Ele foge de Deus, quando ele foge de Deus, o que ele faz? Ao invés de subir, ele desce para fugir da face do Senhor. Só que tem um detalhe, Jonas é profeta. O que é ser profeta na Bíblia? Êxodo capítulo 4. Deus quer que Moisés vai falar com Faraó. Moisés vai falar com Faraó. Moisés vai falar com Faraó. Moisés está, não quero, não sei o que lá, não é comigo. Eu não consigo falar, eu sei lá o que, não me manda, não sei o que lá. Deus falou, não, vou te mandar o seu irmão e ele vai ser o seu profeta. Aí basicamente o texto diz assim, Moisés, você será Deus e Arão será o seu profeta. E tudo que você disser, Arão vai falar. Então, basicamente, em Êxodo capítulo 4, e depois ser repetido no capítulo 7, basicamente, a dinâmica aqui é, Deus fala e o profeta repete. Por isso a ideia de profeta na Bíblia é a ideia de que o profeta é a boca de Deus. O profeta fala aquilo que Deus manda o profeta falar. O profeta não inventa suas próprias palavras. E é por isso que a expressão mais repetida na Bíblia inteira é, assim diz o Senhor, que se chama a fórmula do mensageiro. Porque o profeta é o mensageiro. Então, quando o profeta vai falar, ele não fala, olha, eu estou aqui vindo dizer para você que... Não. Assim diz o Senhor. Tal. Ele começa, Coamar Adonai, assim diz o Senhor. E essa expressão vai se repetir o tempo todo. Porque o profeta não fala o que ele quer, o profeta não fala o que ele acha, o profeta fala aquilo que Deus mandou. Porque o profeta é a boca de Deus. Jonas é um profeta e Deus chama ele para dar uma mensagem para Nínive. O que ele faz? Ele nem responde. Ele não fala com Deus, ele foge. Porque ele não quer ser a boca de Deus. Porque ele não quer cumprir a ordem de Deus de ser a boca. E ele foge para o barco. E ele foge para o fundo, achando que quanto mais fundo ele for, ele vai conseguir se esconder de Deus. Eu podia tornar óbvio aqui, né? E falar para vocês, quanto de nós não fazemos como Jonas, achando que quanto mais fundo a gente for, mais longe de Deus a gente vai estar. Só para a gente perceber, como Jonas percebeu, que não adianta fugir. Diz o salmista, para onde fugirei da tua face? No alto, o Senhor está. Lá embaixo, o Senhor está. É uma das coisas que Jonas aprende nesse episódio, é de que não adianta fugir de Deus. Não adianta descer o mais baixo que você puder, você não consegue fugir de Deus. E no Novo Testamento, Paulo elabora isso de uma maneira mais bonita ainda. Nada pode nos separar do amor de Deus. Onde você for, por mais que você esteja fugindo, o amor de Deus vai te alcançar. Jonas desce, Deus manda uma tempestade, o barco chacoalha, Jonas está dormindo, tem um desespero, todo mundo desesperado, clamando. Verso 6. O capitão dirige-se até Jonas, que está no porão, deitado, dormindo, em berço esplêndido, e diz, como você pode ficar aí dormindo? E olha o que o capitão fala. Levante-se e clame ao seu Deus, e talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos.
ele usa o mesmo verbo, ele diz, cum, levanta, e cará, clama, que são os dois verbos que Deus usou para Jonas no início. Jonas, levanta, vai e clama. Cum, ler, ou ralar, cará, ele só tira o vai, ele diz, levanta e clama. Deus chamou o profeta para clamar, levantar e clamar. Agora o capitão do navio, que não é israelita, indo para a Espanha, fugindo com Jonas. Ele diz para Jonas, Jonas, levanta e clama. Levanta e clama, Jonas. Imagina Jonas ouvindo, opa, é Deus falando, eu estou aqui no porão. E ele me manda o capitão do navio para falar, levanta e clama. Mas Jonas novamente fica em silêncio. O cara que é a boca de Deus não quer falar. E aí o pessoal fala, vamos jogar sortes entre nós para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes. Sorte, lançar sorte, jogo de azar. E a sorte caiu sobre Jonas. Verso 8, por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E Jonas respondeu, pela primeira vez, ele diz, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Jonas não fala que ele é profeta. Jonas fala, eu adoro o Deus dos céus. Está escondendo a profissão. Ele não fala que é pastor. Tem vergonha. Fala, pô, se eu falar que eu sou pastor... Não, eu sou adorador, eu adoro o Deus dos céus e tal. Não responde às perguntas, dá um perdido ali, não, eu sou adorador dos Deus dos céus e tal. Mas a gente sabe pelo verso 10 que ele diz algumas coisas a mais, porque o verso 10 diz assim, os homens ficaram apavorados e perguntaram o que foi que você fez, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele tinha lhe dito, ele tinha lhes dito. Então Jonas diz que adora o Senhor e que tinha fugido. E que é por isso que estava acontecendo tudo aquilo. Por isso que aquele mal tinha sobrevindo àquelas pessoas. Que é interessante, né? A maldade de Nínive sobe até Deus e Deus envia Jonas para salvar Nínive da maldade deles. Jonas foge e leva a maldade para o navio. O profeta de Deus, ao invés de levar a salvação, leva a maldade, a destruição, a tempestade. Bom, o mar estava mais agitado e eles falam, Jonas, o que a gente deve fazer para o mar se acalmar? Já que a gente sabe que a culpa é sua de tudo o que está acontecendo. Jonas respondeu, leve-me para Nínive, e eu, cumprindo a palavra do Senhor, a tempestade se acalmará. Não foi isso. Jonas respondeu, verso 2, vamos orar ao Senhor, vamos nos converter de todo o nosso coração, e então a tempestade se acalmará. Também não foi isso. Jonas diz assim, peguem-me, joguem-me ao mar, e o mar se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. O cara podia ter pregado para aqueles marinheiros, convertido todo mundo, feito um culto, cantado, há lugar na casa para todo mundo ali. E aí Deus olharia e falaria assim, nossa, vou poupar essa tripulação porque todos eles se converteram a mim. Jonas podia ter dito, galera, eu estou fugindo de Deus, me leva para Nínive, vamos voltar que a tempestade se acalma. Não, Jonas prefere morrer do que converter os marinheiros ou do que voltar e ir para Nínive. Ele fala assim, não, eu prefiro morrer, me joga aqui no mar, eu morrendo resolve a situação. E essas são as primeiras falas de Jonas. Ele diz que é adorador de Deus e que ele prefere morrer do que continuar vivo. Me mata. Pessoal, me matem. E qual é a reação dos marinheiros, vocês lembram? Não, você está maluco, a gente não pode fazer isso. Como é que a gente vai matar uma pessoa? Não podemos. E eles continuaram lá lutando e jogando coisa no mar e remando, mas a tempestade piorava. E aí eles oram a Deus. Eles oram a Deus. Vocês têm noção disso? Fala, Senhor Deus dos céus, não coloque o sangue desse homem sobre nós. Foi ele que pediu. E eles jogam Jonas no mar. A tempestade automaticamente se acalma. E olha o que diz, verso 16. Tomados de grande temor ao Senhor, eles passam a temer a Deus.
os homens ofereceram sacrifícios a Deus e se comprometeram com Deus por meio de votos. Depois de jogar Jonas no mar, o pessoal se converte. O pessoal se converte. E é muito interessante porque isso me lembra Deuteronômio capítulo 29. O que acontece em Deuteronômio capítulo 29? Lembra do parênteses? Deuteronômio capítulo 21, ele fala das bênçãos e maldições. Aí Deuteronômio capítulo 29, ele fala o seguinte: quando sobrevierem todas essas coisas, essas maldições, quando vocês pecarem, se afastarem de mim, as nações ao redor de vocês vão olhar para vocês e vão falar: o que aconteceu com esse povo? E alguém vai responder: não, foi o Deus deles que fez isso com eles. E eles vão reconhecer a mim como Deus e a minha aliança. Aí termina capítulo 29, Deuteronômio 29. Eu acho que é o único verso de Deuteronômio que todo mundo sabe de cor. Diz assim: as coisas encobertas pertencem a Deus. Né? Todo mundo já usou esse verso, né? Quando faz aquela pergunta que você não sabe responder, você não sabe responder, não, as coisas encobertas pertencem a Deus. Qual é o contexto desse verso em Deuteronômio 29? Qual é o contexto desse verso? O contexto desse verso é o seguinte: quando vocês forem testemunhas fiéis, eu vou abençoar vocês. Quando vocês forem testemunhas fiéis, eu não vou abençoar vocês. Quer vocês sejam testemunhas fiéis, quer vocês sejam testemunhas infiéis, as pessoas vão olhar para vocês vão olhar para vocês e vão crer em mim. Até quando vocês fizerem tudo errado, as pessoas vão olhar para vocês e vão crer em mim. As coisas encobertas pertencem a Deus. Olha, para Jonas isso faz todo sentido. O cara dá um péssimo testemunho. O cara pede para morrer ao invés de cumprir a vontade de Deus. E quando ele é jogado no mar e a tempestade se acalma, o que acontece com a galera? Se converte e passa a adorar o Deus dos céus. Faz sacrifícios e faz votos ao Deus dos céus. E essa é uma realidade tremenda. Quando nós recebemos um chamado de Deus para irmos e para falarmos dele, para falarmos sobre ele, quando nós recebemos o chamado profético de Deus para sermos testemunhas dele e pregarmos sobre a graça, a misericórdia e o amor dele, ainda que você não cumpra, você vai cumprir. Ainda que você não fale do jeito certo, ainda que você faça tudo errado, através de você, Deus pode fazer milagres. Porque não depende só de você. Depende da ação miraculosa dele. E o texto começa dizendo que Deus chamou Jonas para falar. E termina com Jonas calado nas profundezas do mar. Mas ao invés de Jonas abrir a boca, quem abre a boca agora? O grande peixe. O Dag Gadol. E é engraçado aqui, porque Nínive é uma cidade grande e o peixe é grande. Jonas é chamado com a sua boca para falar em Nínive. E ele não fala. E o texto termina dizendo que o peixe engoliu Jonas. Engoliu Jonas. E engolir na Bíblia é sempre ruim. Esse verbo na Bíblia é sempre ruim. E ele aparece em outros momentos também como punição para outras coisas. Por exemplo, quando Coré, Datã e Abirão se revoltam contra Moisés, o texto bíblico diz que a terra engoliu aquela galera. Quando Faraó vai atrás do povo de Israel passando pelo Mar Vermelho, o texto bíblico diz que o mar engole Faraó. As águas engolem Faraó. Então esse engolir tem sempre um aspecto de punição, de juízo. A boca de Deus não quis se comportar como boca de Deus. Então um peixe veio e engoliu. A boca do peixe se abriu e engoliu Jonas. Que peixe é esse? Não faço ideia. Não adianta a gente elaborar sobre isso. Se é literal, se como funcionou isso daí, não é o objetivo nem de Jonas, nem da mensagem dessa manhã. A questão toda é: há um chamado profético. As testemunhas do livro de Apocalipse são chamadas a falar sobre o Cordeiro. E isso é um chamado profético. Nós somos convidados a falarmos com a nossa boca sobre quem Deus é, sobre as obras graciosas de Deus na nossa vida e na vida da nossa comunidade. E a mensagem poderosa é: ainda que você não fale, ainda que você não haja,
ainda que tudo saia errado na maneira como você vai testemunhar, Deus vai te usar poderosamente para levar a mensagem de amor e de misericórdia dele a todas as pessoas. Quando você está descontente, quando você está chateado, quando você briga no trânsito, quando você vai mal no seu trabalho, quando você cola na prova, ainda que você faça tudo errado, Deus vai continuar falando através de você, porque Ele te chamou para ser uma testemunha dEle. Então, ao invés de fugir de ser boca, aceite o chamado de ser boca e fale da graça e do amor de Deus por você e por todos nós. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado por esse livro difícil, mas que nos ensina verdades importantíssimas. Senhor, obrigado porque em algum momento o Senhor nos convidou, a cada um de nós, a vivermos uma nova experiência de vida, uma vida espiritual. E nessa vida espiritual, Senhor, nós recebemos o chamado de sermos a Tua boca, de sermos a Tua voz, de sermos as Tuas mãos, de sermos os Teus pés nessa terra, de sermos os anunciadores e os experimentadores do Teu reino. Então, Senhor, nos capacite com o Teu Santo Espírito e nos ajude a cumprir esse chamado. E ainda que como Jonas, Senhor, nós achemos que é possível fugir, que Teu Espírito nos alcance e que sejamos testemunhas em tempo e fora de tempo. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Tempestade traz memória, eu só sou sobre pó. Traz o peso em minha boca da tarefa que assola.
eu disser não for meu. Eu sou boca e não falo por mim. Se repito o que ele pediu, não sou eu, mas é ele quem diz. Se o que eu disser não for meu, eu sou boca e não falo por mim. Se repito o que ele pediu, não sou eu, mas é ele quem diz. Se o que eu disser não for meu, eu sou boca e não falo. Se repito o que ele pedir, não sou eu, mas é ele quem diz. Se o que eu disser não for meu, eu sou boca e não falo por mim. Se repito o que ele pede, não sou eu, mas é ele quem diz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Bom sábado, Deus abençoe vocês e até semana que vem. Entre tantos motivos para a gente louvar o nome de Deus em comunidade, nós temos a gratidão de louvar a Deus por mais um ano de vida ao pastor Edson essa semana. Anota na sua agenda, dia 30 de maio é aniversário do nosso pastor. E nós queremos orar por ele. A gente sabe que a luta dele não é fácil, mas ele tem se mantido firme e nos abençoado tanto. Então a gente quer pedir a Deus que derrame muitas bênçãos sobre a sua vida e nós iremos orar agora por ele. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos este momento especial por mais um ano de vida que tu concedeste ao nosso pastor Edson. Nós queremos te agradecer pela bênção que ele é entre nós, Senhor. Queremos te agradecer porque ele tem sido há muito tempo a tua voz entre nós. Nós queremos te pedir também, Senhor, que o Senhor conceda ele muitos anos de vida, saúde, paz, alegrias. Sabemos que a vida não é fácil, a vida de um profeta não é fácil, mas o Senhor tem estado com ele e temos certeza que continuará e que a influência dele seguirá fazendo com que muitas pessoas se acheguem perto de ti, Senhor. Fica com ele, fica com a sua família também de modo especial. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. E eu acho que nós podemos cantar um parabéns, né, Suzane?